Vamos lá então, gente, começar a nossa aula. Nosso tema é princípios da família cristã, tá bom? E antes de mais nada, queremos começar orando, invocando a presença de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lá então. Pai, no nome de Jesus, nós nos consagramos diante da Tua presença. Pai, aqui estamos na presença gloriosa do Senhor, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é aquele que fortalece a nossa vida relacional, vida afetiva, vida familiar. Te agradecemos, ó Deus, pelo projeto de Deus tão lindo que é a família. Ó Deus, que o Senhor estabeleça nesse lugar uma igreja forte, com famílias fortes, com vidas, ó Deus, fundamentadas na palavra de Deus e estabelecidas no Teu coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, não somente a estabelecer famílias saudáveis, mas também sermos conselheiros, ó Deus, embaixadores do Reino de Deus, a fim de que outras pessoas também sejam tão abençoadas e agraciadas como nós na presença do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então pode se assentar. Queria que você abrisse comigo Salmo de número 127, Salmo de número 127, glória a Deus. Vamos ler então, Salmo 127. Eu não vou projetar, tá? Porque não está aqui no PowerPoint. Então abra a sua Bíblia aí, Salmo 127. Amém? Maria, faz um favorzinho para mim. Pega a chave que está do lado da minha mochila ali, leva lá para o Edivar fechar a porta. Se alguém chegar, ele abrir a porta para mim. Vamos lá então, Salmo 127, obrigado Pati pela ajuda. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Obrigado, querido. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Tá bom? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles, ou seja, dos filhos, a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Então, esse é o nosso texto hoje, a nível de família, Salmo 127, é um salmo lindíssimo que nos ensina que quem nos ajuda a edificar uma casa é o Senhor. Amém? Fala comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Então essa frase aqui é extraordinária. Por mais que façamos o nosso melhor, por mais que apliquemos os princípios de Deus, e devemos fazer isso, a gente sempre precisa entender que quem edifica a nossa vida pessoal, a nossa vida relacional, a nossa vida afetiva, a nossa família, o nosso lar é quem? O Senhor. Então, o Senhor é quem nos capacita a vivermos relacionamentos sadios a nível de família. Então, quanto mais a família, os membros da família se aproximam do Senhor, automaticamente essa edificação vem, essa consolidação vem, essa graça de Deus vem sobre a família. É claro que Deus precisa de um apenas dentro da casa. Se Deus estiver ali, na casa da Jaque, uma lamparina acesa, o que vai acontecer? A luz de Deus vai brilhar naquele lugar. E a Bíblia diz, onde a luz de Deus brilha, as trevas são dissipadas. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. Então é muito importante isso, gente. Nós compreendemos que é a luz de Deus que faz toda a diferença. Que é o Senhor quem nos ajuda a edificarmos casas, lares, famílias, casamentos, relacionamento com filhos, de forma toda especial. E a Bíblia também diz aqui no versículo 3 que os filhos são presente de Deus, são herança do Senhor. Amém? Fala comigo, os meus filhos são presentes do céu.
Então aqui a perspectiva bíblica cristã já é totalmente diferente da do mundo. No mundo eles veem os filhos como problema, como estorvo na vida deles, como algo que veio atrapalhar a felicidade deles. Na perspectiva cristã, não. A perspectiva cristã, os filhos são bênção do Senhor. É claro que vão dar trabalho, né? É claro que vão nos fazer chorar muitas vezes, vão nos alegrar também, vão dar os dois lados, né? Positivos e negativos da vida. Mas, queridos, com a graça de Deus, nós podemos construir lares saudáveis, lares abençoados para a glória do Senhor. Amém? Quem quer isso para a sua vida? Quem quer ser abençoado na sua vida relacional, afetiva e familiar? Amém? Todos nós estamos ligados a alguma família. Todos nós viemos de uma família, estabelecemos laços familiares. E se você te gerar filhos, você vai estabelecer novas famílias ao longo da sua linhagem, tá bom? Então é muito importante. Não é à toa que um juiz norte-americano uma vez falou: cada família é uma pequena nação que surge. Vamos falar junto? Cada família é uma pequena nação que surge. Inclusive as primeiras nações do mundo, as primeiras etnias, os primeiros grupos sociais vieram de famílias, sim ou não? Por isso que Deus trata tão sério essa questão do aborto, né, no sentido de abortarem a vida, porque cada filho que surge, cada nova família que vem, potencialmente pode se tornar uma nação, uma etnia, um povo, uma tribo, e isso é muito importante. A família, gente, é um projeto de Deus. É tão importante isso, gente, que a família veio antes da igreja. Fala comigo, a família veio antes da igreja. E aqui nós vemos a família na escala de valores. Primeiro é Deus, depois vem a família, depois vem a igreja, depois os amigos e assim por diante. Sempre lembrando, gente, que o núcleo familiar é marido, mulher e filhos, tá? Pais, irmãos, primos, tios, avós, todos eles são importantes, precisam ser honrados, amados, acolhidos, ajudados, apoiados, mas família, núcleo familiar do ponto de vista de Deus é marido, mulher e filhos. Tanto é que quando um filho nosso se casa com uma outra pessoa, seja homem, seja mulher ali, né, no caso, casamento normal, monogâmico, heterossexual, ali surge uma nova família, sim ou não? Sim. E a missão dos pais é isso, é entregar os filhos no altar, para que eles formem novas famílias e a partir deles venham filhos e netos e as famílias se perpetuem ao longo da sociedade. Amém? Fala comigo, a família é a célula máter da sociedade. É ou não é, gente? Então, como estão as famílias, assim também estarão as sociedades. Se as famílias estiverem doentes, a sociedade vai ser doente. Se a família for tóxica, automaticamente a sociedade vai ser afetada com a toxicidade das famílias. Por isso nós precisamos construir famílias sólidas. Fala comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então fala comigo, eu edifico juntamente com o meu Senhor uma casa para a glória de Deus. Amém? Sempre lembrando, desde a primeira aula que eu dei para vocês, não existe família perfeita. A única família perfeita que existe é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade é perfeita, dentro das suas relações perfeitas, mas dentro da condição humana que foi afetada pelo pecado, quero deixar bem claro, e nem eu me coloco como família ideal e família perfeita. Somos pecadores, né? No caso o casal ali, somos dois pecadores debaixo do mesmo teto, que vivem juntos, se amam, têm comunhão, têm amizade, têm relacionamento, têm intimidade ali o casal, debaixo da graça do Senhor, gente. Se não for o Senhor, o trem desanda, sim ou não, gente? Sim. E nós podemos construir lares abençoados se Deus edificar a casa e nós não atrapalharmos aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém? É Deus edificando a casa e eu e você, cada um de nós,
cumprindo as nossas responsabilidades diante do Senhor. Então o tema de hoje, continuação da última aula, é: quais são os inimigos da família na pós-modernidade? Quais são os inimigos da família na pós-modernidade? Pós-modernidade é o tempo que nós estamos vivendo agora. Modernidade é ali do século XVII até o século XX, a Revolução Industrial, o racionalismo, o iluminismo, o início das formações dos estados nacionais, todos aqueles eventos ali que nós vimos, né? Principalmente a filosofia se separando da teologia, as ciências se formando no mundo moderno. Tudo isso que nós encontramos hoje, gente, veio do mundo moderno. Mas a partir do século XX se iniciou uma nova fase que nós estamos vivendo até hoje, que pelos especialistas é chamado de pós-modernismo. Vamos falar junto? Pós-modernismo. Então nós estamos vivendo essa era pós-moderna. E quais são os inimigos que se constituíram, se levantaram contra a família nos tempos atuais? Nos tempos pós-modernos, que são os tempos que nós vivemos, tá? Então, vamos lá. Na pós-modernidade, a família enfrenta desafios complexos, que, segundo pensadores cristãos e analistas sociais, ameaçam a sua unidade, identidade e missão. Vamos falar junto? Unidade, identidade e missão. Ou seja, esses inimigos são frequentemente associados às mudanças culturais, filosóficas, tecnológicas, que minaram os valores tradicionais. Sim ou não, gente? Será que teve muita mudança nos últimos 2 séculos? E agora a mudança está tão rápida que a cada década se levanta uma nova geração. Geração X, geração Y e assim por diante, gente. O mundo está mudando de forma muito drástica. Até 20 anos atrás, nós não tínhamos o problema das telas. Sim ou não, gente? Crianças viciadas em celular. Problema, né, dessas relações superficiais dentro dos aplicativos de relacionamento. Não tínhamos isso, mas é uma problemática atual, sim ou não? Sabe que a tecnologia sempre tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Tudo isso mostra as mudanças, tá? E o primeiro inimigo, gente, contra a família é o individualismo radical. Individualismo radical. Pastor, o que é isso? É a priorização do eu, o egoísmo exacerbado nos dias de hoje. Vocês acham que isso está acontecendo? Pessoas egoístas, pessoas ególatras, ou seja, idólatras do eu. A cultura pós-moderna exalta, né, a autorrealização individual. O importante é ser feliz, eu quero ser feliz, que o outro se lasque, eu é que quero ser feliz. E aí, acima dos compromissos familiares, as alianças já não existem mais, divórcios por motivos fúteis e banais, separações para todo lado, instabilidade no coraçãozinho dos filhos, levando ao enfraquecimento dos laços de responsabilidade mútua. Hoje o casamento é visto como um contrato e não como uma aliança. Sim ou não, gente? Claro que existem motivos justificáveis para uma separação e um divórcio, tá? Não estou aqui estigmatizando ninguém, nem marginalizando ninguém. Quem puder abrir lá, Pati. Isso, a Giovana vai lá abrir. Não estou marginalizando ninguém, tá? Mas assim, infelizmente, hoje as pessoas veem a família, e principalmente o casamento, que é a base da família, como um contrato. Enquanto tá bom para você, tá bom para mim, nós vamos ficar juntos. Muitos não têm nem casado, gente, no papel, né? Vamos morar junto, vamos viver junto, vamos ver no que vai dar. Não tem nada a ver com aquilo que Deus revela na sua palavra acerca da família. Ok, gente? Então vamos lá. Um exemplo é a ideia de que o casamento ou a paternidade são obstáculos à liberdade pessoal, né? E o diabo tenta pintar isso na nossa cabeça. Você casou, agora você está amarrado, você está numa coleira. Você virou pai, meu Deus, a tua vida acabou. Coitadinho de você, agora virou pai, virou mãe, você está ferrado.
Vocês já viram como as pessoas pensam assim hoje em dia? Sim ou não, gente? Uma vez eu atendi um casal, e eu me lembro que esse casal chegou para mim e falou: pastor, eu não quero ter filho. Falei: mas por que, irmão? Porque a gente já tem o nosso cachorrinho, eu já estou feliz com o meu cachorrinho, nós já temos o nosso filhinho, o Totó lá, e pronto, estamos satisfeitos. Aí eu fiquei chocado com aquilo. Falei: irmãos, como é que você quer comparar o relacionamento com o filho, que é fruto do ventre de vocês, né, no caso da mulher, e da semente do pai, que é comparar isso com o amor que vocês têm por um pet, por um cachorro? Nada contra amor a cachorro, a gato, a cavalo, não tem problema, mas não dá para se comparar, e muito menos chamar, isso ofende ao Criador, chamar o cachorrinho de filho, ou comparar um cachorro com um filho. E eu puxei a orelha assim, em amor daquele casal. Aí eles ficaram bem assim, né? Para te ver como a mente está tomada com esses conceitos equivocados. Aí caíram em si da besteira que falaram. Graças a Deus, os dois se despertaram para ser pais. Tiveram 2 filhinhos lindos, maravilhosos. E toda vez que eu via aquelas crianças, eu via que aquilo foi fruto do meu aconselhamento e das palavras que eu dei para aquele casal. Coisa mais linda, o pai e a mãe chegando com os 2 menininhos, veio 2 menininhos, coisa mais linda, a cara do pai. E aí quando nasceu o primeiro filhinho, eles vieram para mim e falaram: pastor, o senhor tem toda a razão. É incomparável o sentimento de gerar um filho, de ter um filho comparado a qualquer tipo de animal. Que Deus nos perdoe pela besteira que nós falamos. Amém? Vocês estão vendo, gente, como a cabeça das pessoas está infectada com esse tipo de pensamento. Pensamento totalmente equivocado. E voltando a falar, nada contra você ter um carinho com o animal. Eu tenho um cachorrinho na minha casa também. Nada contra. Mas eu não posso comparar o Apolo, que é meu cachorro, com o Miguel, o Emanuel e a Giovana, gente. Não tem como. Inversão de valores. Vamos falar junto? Inversão de valores. Inversão de valores. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Nenhum animal nunca vai se comparar com o fruto do ventre, com os nossos filhos, que os nossos filhos são herança do Senhor. Olha o que diz a Bíblia: a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, ou seja, os filhos, seu galardão. Os filhos são vistos na Bíblia como um presente, como um galardão, como a nossa alegria, como um presente que veio do céu. Deus te entrega zerado, 0 bala, para ser formatado e criado por você, educado por você, para que um dia você devolva os seus filhos ao Senhor melhor do que você recebeu. Olha a nossa responsabilidade. A maior missão nessa terra, gente, é ser pai e ser mãe. Sim ou não, gente? Ser pai e mãe, gente, é uma das maiores missões, se não for a maior missão dessa vida. Então vamos cumprir o nosso papel nesse sentido, tá? Olha o que diz o 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ou seja, os filhos geram resultados positivos, te fazem vencer as guerras dessa vida, te ajudam e te apoiam no momento mais difícil que talvez vocês venham enfrentar. Os filhos são para isso, para somar conosco e não para subtrair, para nos ajudar a vencer diante dos desafios da vida. E no 5 ele termina dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é aquele reservatório onde era colocadas as flechas. Aljava é a casa, a família. As flechas são os filhos. Em outras palavras, na perspectiva bíblica, quanto mais filhos você gerar para a glória de Deus, mais abençoado você vai ser do ponto de vista de Deus. E aí a gente entende por que na cultura judaica, gente, os judeus têm tantos filhos. Coisa mais comum em Israel, eu tive lá, é uma família com 5 filhos, gente. Coisa mais comum, a média de filhos em Israel é 5 filhos por família. 5. Tem os irmãozinhos fazendo sinal da cruz agora. Mas por quê, gente? Porque a visão deles com relação a filhos é diferente da nossa.
O mundo ocidental vê o filho como uma pedra de estorvo, como um problema, como algo que veio para atrapalhar minha vida. Filho, meu Deus, eu não esperava, foi um acidente de percurso. Não. Para eles, cada filho gerado na cultura oriental, tanto no mundo muçulmano, islâmico, budista, hinduísta, principalmente judaico, gente, filhos são galardões que vêm do céu. Amém? Bem-aventurado, feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, os filhos vão ajudá-lo, os filhos vão dar para ele vitória com relação aos desafios da vida. Quanto mais filhos nós criarmos e gerarmos para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Então, continuando aqui. Individualismo individual, primeiro, individualismo radical, primeiro inimigo, tá? Vamos lá. Próximo, o relativismo moral. Relativismo moral. O que é isso, gente? Relativismo moral significa a negação das verdades objetivas, a rejeição de princípios éticos universais, como, por exemplo, a indissolubilidade do matrimônio, gera confusão sobre o propósito da família. Ou seja, dentro do ideal de Deus, queridos, nós sabemos à luz da palavra que Deus fez a família para não se dissolver. É claro que infelizmente acontecem essas situações. Quem já passou por isso, não se sinta inferior nem nada. A gente sabe que acontece, infelizmente, acidentes de percurso. Mas dentro do conceito cristão, gente, a família foi criada para não se dissolver. Indissolubilidade do matrimônio. Hoje, como eu falei, para muitos casamento é um acordo entre dois amiguinhos. Casamento é um contrato. Enquanto está bem ou está bom para ambas as partes, vão ficar juntos. Só que do ponto de vista de Deus, casamento é muito mais do que isso. É uma aliança que envolve compromisso. Vamos falar junto? Casamento é uma aliança que envolve o meu caráter. Então envolve o caráter, envolve responsabilidade. É uma vocação. Nem todo mundo tem um chamado para casar, gente. Tem gente que não. E não tem problema nenhum com isso. Paulo optou não casar. E se tornou um dos maiores homens da história da igreja. Sim ou não? Ou seja, Paulo provavelmente ou era divorciado, e não tem problema nenhum com relação a isso, né? No caso de Paulo, ele soube lidar muito bem com isso, ou então ele era viúvo. Ele era viúvo e se absteve de casar. Ele falou, olha, eu poderia casar como Pedro, como os demais apóstolos, mas por causa da minha missão, do meu chamado missionário, eu não parava em lugar nenhum, sempre eu estava construindo novas igrejas, novas comunidades, eu optei de estar sozinho. Não tem problema nenhum, gente. Ser solteiro não é pecado. Estar sozinho não tem problema nenhum, gente. Mas é claro, se você tem o desejo de se casar, também não é pecado, não é errado. Envolve muito mais responsabilidade do que ser solteiro. Eu até costumo dizer para os jovens, né? Irmão, aproveita a fase, né? Que você ainda não se casou. Você tem muito mais facilidade. Ser solteiro é muito mais fácil, gente. Sim ou não? Quem é que tem mais responsabilidade? Um solteiro ou um casado? Meu Deus, é incomparável. É incomparável as responsabilidades. E não tem nada de errado de um lado daqui, do lado dali. Quem já também passou por um divórcio, a gente só não pode banalizar a família, banalizar esses princípios que são imutáveis de Deus, diante de Deus. E por que aconteceu a negação das verdades objetivas? Porque o ser humano abandonou a Deus. Quando você abandona Deus, você começa a se misturar com as coisas desse mundo e começa a dizer para o seu coração enganoso e perverso, não, olha, a Bíblia diz isso, mas eu acho isso. Deus falou isso, mas não é bem assim. Isso é relativismo moral. É você achar que você é o juiz moral e o legislador da sua vida, gente. E não é assim. Eu estava pregando sobre isso domingo à noite. O desejo de autonomia com relação a Deus e as coisas de Deus, isso é pecaminoso.
é rebeldia contra Deus, porque nós somos criados para sermos dependentes de Deus. Nós não podemos ser dependentes de seres humanos, gente. A não ser que você esteja passando por alguma enfermidade, alguma doença, velhice, você é criança pequenininha, até determinada idade, tudo bem. Aí você depende de outras pessoas. Sim ou não, gente? Mas a Bíblia nos ensina a depender somente de Deus. Toda tentativa de independência com relação ao Criador e a sua palavra é um ato de rebeldia contra o Senhor. Fala comigo, a palavra de Deus é a regra de fé e de conduta do verdadeiro cristão. Amém? Você pode ver um ateu, um agnóstico, a primeira coisa que ele quer destruir no embate com você é a autoridade da palavra de Deus. Se ele destruir a autoridade da palavra de Deus, acabou. Não existe fita, não existe régua, né? Não existe fundamento de nada. Você está construindo uma vida sobre a gelatina. E a gelatina é Maria mole, sim ou não? Enquanto me convém aqui, eu quero isso. Enquanto não me convém, eu quero aquilo lá. Mas se a palavra de Deus for o fundamento da tua vida, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Fala comigo, a minha casa, a minha vida pessoal, a minha família será construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo e a palavra do nosso Deus. Amém? Então, relativismo é isso, é a negação de verdades divinas ou objetivas. Exemplo, a normalização do divórcio como uma solução fácil, a ideia de qualquer forma de família como se fosse igual, né? Hoje eles estão tentando destruir a ideia de família tradicional, homem e mulher, macho e fêmea, sim ou não? E eles usam palavras sorrateiras, eles usam palavras, não, existem diferentes modos de vida. Eles arrancam a palavra família, arrancam a palavra tradicional e colocam, não, esse é o seu modo de vida, existem outros modos de vida, para destruir o conceito tradicional de família. Eles querem acabar com o Dia dos Pais, eles querem acabar com o Dia das Mães, alegando que existem crianças que se constrangem com relação a isso. Claro que isso infelizmente pode até acontecer, gente, mas a gente não pode desqualificar ser pai, ser mãe, por causa de algumas dificuldades que podem acontecer. E pelo contrário, um pai cristão, uma mãe cristã, com a graça de Deus, consegue exercer os dois papéis. Porque dentro daquela necessidade que aconteceu, surgiu aquele imprevisto, aquele acidente de percurso, Deus supre as carências pela sua graça, pela sua força. Amém? Fala comigo, Deus é aquele que supre as carências da minha vida. Amém? Isso é tremendo, gente. Tem um salmo, vamos procurar lá? Salmo, se eu não me engano é 68:5. Olha só, aqui mesmo, acertei. Oh, glória! Memória está boa. Salmo 68:5. Olha que coisa linda. Eu já falei várias vezes, mas vou repetir, veio à memória agora. Olha o que diz o texto sagrado: Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Aqui poderia se trocar viúva, divorciada, mulher abandonada, né? Tudo isso, gente. Juiz das viúvas é Deus. O homem abandonado, o homem divorciado, mesma coisa, independente se é homem ou mulher. É Deus, juiz de vocês. Pai dos órfãos, ou seja, daquele que ficou sem o pai. Seja o pai biológico, que às vezes morreu, ou seja o pai ausente, que é como se estivesse morto emocionalmente. Fala comigo, Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Santa morada é o que, gente? É o céu. Ou seja, lá do céu, Deus provê os recursos, Deus abençoa, Deus capacita homens e mulheres que passaram pelas suas dificuldades familiares.
Deus supre as carências. Onde o homem falhou, Deus não falha. Deus dá graça, Deus dá força, Deus capacita. Deus ajuda vocês, mulheres. Deus ajuda vocês, homens, que às vezes foram, passaram por essa situação. Deus dá graça, gente. Se você estiver conectado à fonte da vida, o Deus que é restaurador, libertador, supridor, irá capacitar vocês com a graça de Deus. Amém? Até porque a gente sabe que tem muito casamento que é só fachada. Sim ou não, irmãos? Às vezes a mulher tem um marido, mas é como se o marido tivesse morto. Tem mulher até que pensa, melhor se tivesse morrido essa praga. Porque ele é tão ausente que é como se ele tivesse morto. Não faz nada, não cumpre a responsabilidade, só quer saber dos amigos, só quer saber dos seus hobbies. Marido ausente. Ausência masculina, gente, e agora eu puxo a orelha dos homens, principalmente. Eu bato muito isso nas coisas que a gente faz, de hombridade, jantares e tal. Porque assim, gente, a mulher é auxiliadora idônea do homem. O homem é o pilar mestre da família. É o pilar mestre. E nós temos muito mais responsabilidade diante de Deus do que as mulheres. Elas estão ali para nos auxiliar. E nós estamos ali para sermos a locomotiva dos nossos lares. A esposa é vagão, os filhos são vagão. O homem é a locomotiva da família. Ah, mas de repente você não tem ali um esposo, uma esposa, é divorciado. Quem é a locomotiva na sua vida, gente? É Jesus de Nazaré. Amém? É Deus Pai maravilhoso que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso vale para todas as áreas da vida, gente. Todas as áreas da vida. Você não vai ser completo, você não é completo no seu cônjuge. O teu cônjuge te complementa. Quem te completa é o Senhor. Vamos falar junto? Quem me completa não é o meu cônjuge. Quem me completa é o Senhor. Existem áreas da sua vida que o teu cônjuge não vai suprir, não vai preencher. Só Deus pode preencher o vazio da nossa alma, do nosso coração. Eles são importantes? Sim, É óbvio, nós não estamos desqualificando o casamento, a família, jamais, pelo contrário, estamos valorizando. Só que você precisa entender, ser humano é falho, não existe família perfeita. Existe o ideal de família que Deus traça, mas infelizmente por causa do pecado, nenhuma família é perfeita. Tá bom, queridos? Não existe mãe perfeita, pai perfeito. Não existe isso. Tira isso da sua cabeça, senão você vai viver frustrado. Frustrado. Amém? E todos nós passamos por dificuldades nos nossos lares, nas nossas famílias, todos nós passamos. Vamos lá. Terceiro inimigo é a cultura do consumo e o materialismo. Vamos falar junto? Cultura do consumo e materialismo. O que é aqui, gente? É a valorização do ter sobre o ser. Pessoas que valorizam mais o que você tem do que aquilo que você é. Mais o bem material do que as pessoas, gente. O que vale mais? Bens ou pessoas? Pessoas. Pessoas são as maiores riquezas que existem nessa terra. Tanto é que a Bíblia diz, uma alma vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Quando ele fala alma, não está se referindo apenas à salvação, mas uma alma, uma pessoa, vale mais do que todas as riquezas da terra. Vamos falar junto? Pessoas são mais importantes do que coisas. Você pode ter coisas? É claro, gente. Você pode ter coisas boas? É claro que você pode ter. Quem não gosta de coisas boas? As coisas boas é que não podem ter o seu coração. E nessa inversão de valores, coisas se tornarem mais importantes do que as pessoas.
vocês terem uma ideia, 57%, isso é estimativa, é pesquisa, dos casamentos terminam por causa de dinheiro. 57%. Mais da metade, quase 2/3. Por causa de dinheiro. E aqui nós vemos uma inversão de valores. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Toma cuidado com isso. Cultura do consumo, né? Consumismo exagerado. Quantas e quantas mulheres quebraram seus maridos? Quantos e quantos maridos destrambelhados fizeram as suas mulheres sofrerem? Materialmente falando, familiarmente falando, emocionalmente falando. O consumismo, gente, desenfreado, é um vício. O materialismo é o apego excessivo às coisas materiais. É movido pela cobiça, é movido pela avareza, que são mazelas da alma humana. A cobiça está dentro dos 10 mandamentos. Nós não podemos cobiçar a mulher do próximo. Mas aqui a mulher pode ser trocada por bens materiais, por qualquer coisa. Sim ou não? Sim. Cobiça é pecado, está no Decálogo, nas 10 principais leis do Antigo Testamento. E quanta gente hoje cobiça a vida do outro, cobiça a família do outro. Uma vez eu atendi uma irmã numa fila de oração, ela veio orando pedindo o marido de outra. Dentro de uma igreja, gente. Fala. Peraí, só pega aqui o microfonezinho aqui, só para ficar gravado. A Micaela vai me ajudar aqui, tá? Aí tu liga o botãozinho aqui, acende o display, vai. Fala, com o microfone, para ficar gravado. Vai lá, isso aí. Não, já está funcionando. Não aparece, não aparece nas caixas, só aparece na gravação, tá? Vai lá, bem alto, fala. Bem alto, fala. Decálogo são os 10 mandamentos, tá? Não tem relação com os 7 pecados capitais. Isso aí é uma visão católica romana, são pecados que foram criados dentro da doutrina católica. Quando eu falo decálogo, eu estou me referindo aos 10 mandamentos. As 10 principais leis que se encontram dentro da Torá. Do livro de Êxodo capítulo 20, fala dos 10 mandamentos. Tá? Então a palavra decálogo, ela pode ser trocada pelos 10 mandamentos. Tá bom? Só usei esse termo para vocês aprenderem. Decálogo é os 10 mandamentos. Entendeu? Isso, pode fazer a pergunta aqui à vontade. Desliga o botãozinho ali, fazendo favor. Desligou? Aqui, vem cá. Deixa eu te ensinar aqui. Você vai ser meu ajudante hoje, tá? Isso, é só segurar aqui, ó. Aí ele apaga, tá? Para ligar a mesma coisa. Se tiver no mute, tu aperta no mesmo botãozinho e ele tira do mute, tá? Vamos lá então, gente. Glória a Deus. A gente está usando esse microfone só para as perguntas de vocês, que às vezes é importantíssimo. Pode ser também indagação e pergunta daqueles que nos ouvem, tá bom? Então por isso que a gente tem esse microfonezinho aí para ficar registrado, beleza? Vamos lá. Fala, querido. Dá um microfonezinho lá para ele. Tá no mute ainda ou não? Vai. A paz de Deus a todos. E o pastor, o senhor falou em nome de filhos. O senhor está assistindo? Vai, tá funcionando. Que pode ter um monte de filho, quanto mais filho, mais bênção. Mas hoje, eu trabalho na área que eu trabalhei, é triste. Eu conheci gente aí que fazia filho para receber pensão. Teve filho para receber pensão. E a relação social e humana hoje não está fácil. Sim, eu sei que sou homem de Deus. Está aqui um cidadão de cabeça branca. Eu tenho uma neta com 14 anos. Eu tenho um neto com 9 anos. A minha família é um ouro. Sim. E eu desde que eu me entendi de gente que Deus está ao meu lado. Sou cheio de pecado, mas todo dia eu falo com Deus.
entendeu? Sim. E a minha família eu honro, primeiramente Deus, depois minha família. Glória a Deus. E não está fácil, pastor. É que o senhor sempre teve, pelo que eu sei, senhor, desde novo, você está numa casa maravilhosa, você é um homem de Deus, Sim. mas na nossa profissão, que fica 24 horas, a humanidade, pastor, infelizmente, não está fácil. Sim. Nem de casamento, outra coisa, ter bens, não é pecado. Tudo o que eu tenho foi suado. Para mim nada foi difícil até hoje, eu e minha esposa. Deus não deu aqueles 3 talentos, pois eu dividi com a minha esposa. Eu sempre oro a Deus, foi a responsabilidade de cuidar do seu patrimônio, de mim e da minha esposa, que eu não tenho nada, nem o dinheiro na carteira não é meu, é de Deus. Amém. Eu oro todo santo dia pelos meus inquilinos, pelas minhas propriedades, que é de Deus, eu não tenho nada. Todo o meu patrimônio está nas mãos de Deus. Amém. E eu fui um boia fria, com muita honra, viu, gente? Glória e se cuida, porque ó um cabelo branco tem que ter respeito, ó meus cabelos brancos, eu tenho um neto com 14 anos, e minha família é honrada e respeitada. E não pode, tem que ser respeitada mesmo, porque a sociedade está louca para nos destruir, mas não destrói em nome de Deus. Amém. Beleza? Por quê? Porque a família, gente, foi muito bem colocado. A família é um projeto de Deus. Ela está sendo afetada? Sim, com tudo isso que nós estamos falando? Sim, mas ela jamais será destruída. Por quê? Como bem foi falado, a família é um projeto de Deus. Ninguém consegue ir contra um projeto divino, gente. E é isso mesmo que o irmão falou, estamos vivendo tempos difíceis, não é fácil de criar os nossos filhos. Quanto mais filhos, querendo ou não, nos dias atuais, maior vai ser a dificuldade. Eu só falei aqui no sentido de que na perspectiva oriental, na perspectiva judaico-cristã, o cristão perdeu muito isso, mas o judeu não. Quanto mais filhos, por mais difíceis que sejam os tempos, mais a bênção de Deus estará sobre o lar, sobre a família. Por pior que esteja a sociedade, gente, os filhos sempre vieram para acrescentar, para dar força, para ampliar o sonho e o projeto de Deus, que é a família, tá bom? Parabéns, é isso mesmo, assumindo as responsabilidades, vamos lá, tá bom? Então, ó, na busca de status e bens materiais, se substituiu o investimento em relacionamentos profundos. Hoje nós vemos relacionamentos superficiais. As pessoas, através dos aplicativos digitais, né? Tinder, agora tem esses sites aí de venda dos corpos, essas coisas aí, OnlyFans, essas besterol toda aí que eu não conheço, não sei, só ouvi falar, matérias e li e tal. O que acontece? As pessoas estão buscando, elas estão desprezando a aliança, o compromisso, o casamento, o relacionamento afetivo profundo e criando apenas relacionamentos superficiais. Os encontros casuais, os relacionamentos de 2 frasezinhas em rede social. Quando vê, já estão dentro do motel, transando, tendo intimidade total, sendo que só deram 2 frasezinhas no WhatsApp, no Facebook. Gente, a nossa sociedade está assim, sim ou não, gente? Você se lembra antigamente, para conquistar uma mulher, né, um homem, vice-versa, dava um trabalho. As pessoas queriam algo de significado, queriam formar famílias, queriam construir relacionamentos sólidos. Hoje não. O mundo hoje, tem até um filósofo que chama isso de mundo líquido. Hoje nós vivemos um mundo líquido, sem substância, sem fundamento, sem profundidade, só com superficialidade. E esses são um dos inimigos da família nos tempos ditos modernos, tá bom? Então, continuando aqui, exemplo, né? Pais ausentes devido a longas jornadas de trabalho, homens e mulheres, às vezes, que trabalham demais, desprezam os filhos, deixam os filhos, às vezes, nas mãos dos outros e acabam não assumindo os seus papéis, né? Deixando sempre de lado os filhos, não ligando para os filhos, entregando na mão dos avós. Nada contra, né? Os netinhos passarem tempo com os avós, é claro, é uma maravilha, uma alegria para os avós, mas hoje você vê que a molecada não quer criar mais filho. Joga essa responsabilidade para os avós. Sim ou não, gente? Sim. Isso está totalmente errado. Está errado. Está errado, infelizmente. Pais ausentes devido a longas jornadas de trabalho, priorizando o sustento financeiro sobre a presença afetiva. O que é mais importante, gente? A presença afetiva ou o sustento financeiro?
As duas coisas são importantes, mas uma é mais importante do que a outra. Sim ou não, gente? Sim. A presença afetiva é mais importante do que o sustento financeiro. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a tua própria alma, a tua família, os teus filhos? É nesse sentido que nós estamos trazendo esse alerta para todos vocês, tá bom? Então, continuando aqui. Quarto inimigo, a revolução sexual e a banalização da sexualidade, gente. Nós vemos demais isso hoje. O hedonismo é uma filosofia de vida que prega o prazer pelo prazer, não importa princípios, valores, aliança, compromisso. O hedonismo é isso. O importante é ter prazer. Eu não estou nem aí se... É assim que o mundo atual, sem Deus, ímpio, pensa. O importante é o prazer. Se eu desgraço a tua vida, não tem problema nenhum. O importante é eu ter prazer. E é assim que eles pensam, de forma egoísta, cada um buscando o seu próprio interesse, cada um buscando o seu prazer. Hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. Essa palavra aqui, descartabilidade, ou seja, os relacionamentos se tornam descartáveis. Ah, não fui com a tua cara? Tchau. Ah, você falou uma coisa que eu não gostei? Tchau. As pessoas se tornam descartáveis. Infelizmente, a sexualidade é reduzida ao mero prazer, não tem vínculo, não tem aliança, não tem compromisso, não tem matrimônio, desvinculada do compromisso e da procriação, que é gerar filhos para a glória de Deus. Um dos objetivos da sexualidade, vocês sabem, além de unir o casal, né, gerar uma unidade entre o casal, um deleite, um desfrute no casamento, também é gerar filhos para a glória de Deus. Procriação. Ok? Então, essa revolução sexual, principalmente a partir de 1960, Woodstock, sexo, drogas, rock and roll, gente, nós estamos colhendo os frutos até hoje dessa geração. Essa geração atual que fala, não, que os meus pais sofreram, não quero que os meus filhos sofram, acabam gerando filhos frágeis, filhos que não sabem o que é decepção, quando tem uma decepção o mundo acabou. Tudo isso por causa da banalização da sexualidade, da dor, do sofrimento, e tudo isso se chama revolução sexual, principalmente a partir de 1960, tá bom? Exemplo, o grande problema da pornografia, gente. Pornografia é um dos maiores problemas nos dias de hoje. Eu li uma matéria de um jornal que dizia o seguinte: a pornografia hoje fatura mais dinheiro do que o entretenimento de esportes no mundo. Você sabia disso? A pornografia é uma das maiores indústrias do mundo atual. Os sites, como por exemplo, aqueles que eu estava falando, OnlyFans, essas coisas, dão mais dinheiro para aqueles que divulgam filmes, coisas pornográficas, do que a NBA e a NFL, as duas maiores ligas esportivas norte-americanas. Olha só. Pornografia, distorcendo a intimidade do casal, a beleza do sexo dentro da família, a cultura de ficar, que fragiliza os vínculos duradouros. Ah, vou ficar com ele até quando estiver bom para mim. Gente, o crente não é disso. Amém? O crente ele tem que buscar compromisso. Buscar compromisso, aliança, gente. Se um relacionamento não tem futuro, você está perdendo tempo. Se você não vê aquela pessoa como teu futuro marido, tua futura esposa, você está perdendo tempo. Ficar por tesão, ficar porque eu não tenho mais nada para fazer, ficar porque eu estou carente, você vai entrar numa barca furada. Você vai se ferir, se arrebentar emocionalmente. Isso você vai se ferir e muitas vezes também vai ferir o outro. Deus não quer esse tipo de coisa. Amém? Glória a Deus. Vínculos, eles precisam ser duradouros e não frágeis, muito menos distorcidos como o problema da pornografia, tá bom? Quinto lugar, ideologias de gênero e redefinição de identidade. Aí surge
os transexuais, a questão do lesbianismo, do homossexualismo, pedofilia, bestialidade, todas essas questões de comportamentos anormais na área sexual, né? Infelizmente, tem muito nos dias atuais. A desconstrução da complementariedade homem e mulher. Homem e mulher, olha de novo a palavra, complemento. Não é plenitude. Não é algo que me completa, mas algo que me complementa. Me ajuda, me apoia, me auxilia. É meu parceiro, é meu companheiro. Ela é minha parceira, minha companheira. Infelizmente, a negação da diferença sexual natural afeta a compreensão da maternidade, paternidade e filiação. E aqui nós vemos o problema da inversão de papéis. Homens se tornando mulheres e mulheres se tornando homens. Mulheres se tornando sargentões da sua casa e os homens se tornando afeminados, com uma inversão de papéis dentro dos lares e das famílias. Infelizmente, gente, infelizmente, nós não podemos aceitar isso como normal. Nós precisamos combater tudo isso aqui que nós estamos falando, tá bom? É claro que essa questão pode acontecer em qualquer lar, em qualquer família, até por causa da contaminação externa que existe hoje sobre os nossos filhos, através da internet, através dos amiguinhos da escola, através de professores com uma ideologia equivocada, contrária à palavra de Deus, através dos streamings, através dos filmes, através das novelas. Os nossos filhos são bombardeados com essas ideologias. Sim ou não, irmãos? Por isso que nós precisamos ser pais presentes, mais afeto, mais carinho, mais tempo junto, tirar tempo com os nossos filhos e dedicar tempo de qualidade com eles, entrar no mundo deles. Às vezes você está lá conversando com teu filho falando, né, de videogame, de não sei o que, disso, daquilo, aquele mundinho, dando risada, mostrando videozinho da internet. Você tem que entrar no mundo deles, porque é nesse mundo que você vai poder orientar, aconselhar. Fala, filho, toma cuidado com isso, isso aqui, olha, dei risada aqui, mas cuidado com isso aqui, papapá. Você precisa entrar no mundo deles e ir orientando, direcionando os passos dos seus filhos. Ajudá-los a tomarem decisões conscientes, baseadas no temor do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da geração que estamos vivendo. Uma geração entupida, intoxicada com tudo quanto é contrário à cultura do reino, à cultura de Deus. Sim ou não, gente? Precisamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. A igreja vai ter que aprender a lidar com tudo isso, com as dificuldades nessa questão da identidade de gênero, identidade sexual. Sim, precisamos ajudar os pais, os filhos, que às vezes, né, principalmente na adolescência, gente, isso aí acontece muito. Essa crise de identidade sexual. E daí, gente, a importância da figura paterna. Ou uma mãe que, pela graça de Deus, às vezes não tem a figura paterna, mas exerce aquele papel paterno pela graça de Deus e com a ajuda do Senhor, de ajudar os filhos e filhas a terem a sua identidade sexual firmada na palavra de Deus. Amém, gente? O pai é aquele que ajuda a dar destino para o filho e é aquele que ajuda a definir a identidade sexual das crianças. A mãe é aquela que passa toda a afetividade e a sensibilidade com relação ao mundo ao redor e às pessoas, e com relação ao conhecimento afetivo e a identidade emocional da própria pessoa. Amém? Olha a importância dos papéis dentro dos lares e dentro da família. Leva lá o microfonezinho para ela. Ó, gente, esse microfone não sai nas caixas, tá? É só na gravação aqui, tá bom? Então, quando você vê o microfone não sair nas caixas, é normal. Ele só vai ficar gravado aqui. Vai, pastor, nós vemos que às vezes as crianças já nascem um pouco diferente do que seria o ideal. Certo.
O que seria, como que um pai e uma mãe têm que agir quando vê que o menino, por exemplo, Desde pequenininho, já é desde meio pequenininho afeminado, já tá? nasce afeminado, gosta de Sim. coisas de meninas. Às vezes a mãe tenta colocar em coisas de menino, ele chora, reluta. O que fazer? É preciso ter muita sabedoria, tá? A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for mais velho, jamais se desviará dele. Tudo na vida de uma criança é aprendizado. Primeiro pelo exemplo dos pais, segundo pela instrução dos pais. Entendeu? Então assim, você não pode usar palavras indevidas, você não pode agir com violência com uma criança que às vezes está parecendo ter esses traços de, né, no caso do menino, ser meio afeminado ou se identificar mais com as meninas. Você precisa saber acolhê-lo, trazê-lo para perto, instruí-lo em amor, e através da graça de Deus, da sabedoria, dos princípios na palavra de Deus, você consegue lidar com aquela situação e trazer para as veredas de Deus, para o caminho do Senhor, tá? Se o pai e a mãe não fazem nada nesse sentido, aquilo que está aflorando só vai aflorar cada vez mais. Daí a importância, gente, das figuras masculinas dentro da igreja, que às vezes aquela criança não tem um pai, mas tem um outro modelo de masculinidade dentro da igreja. O pastor, um discipulador, um avô, um tio. Aquela figura pode exercer uma influência tão importante quanto um pai. Gente, você precisa entender, e a psicologia ensina isso, eu fiz pós em psicanálise, paternidade e maternidade não é só uma função biológica, é uma função psicológica também. Amém? Então, se nós, como pais e mães, suprirmos com a graça de Deus, dentro das nossas limitações, todos nós somos limitados, e tivermos ajuda de outras pessoas de Deus dentro da comunidade cristã, junto com outras pessoas, agindo todos nessa sinergia, com sabedoria, com muita oração, quebrando às vezes, dentro da tua pergunta, às vezes heranças que tem lá atrás, contaminações no leito conjugal, né? Promiscuidade extrema na vida dos pais, avós e lá para trás. Você consegue quebrar essas coisas. E com a graça de Deus, com muita instrução, conselho, amor, oração principalmente, você consegue tesourar esse tipo de comportamento e colocar aquela criança no prumo de Deus. Vamos falar junto? No prumo de Deus. O que é o prumo, gente? Prumo é aquela cordinha que o pedreiro usa para alinhar a parede. A nossa vida, gente, tem um teólogo americano, a W. Tozer, que ele diz: tudo está torto até que Deus endireite. Então, na verdade, todos nós já nascemos em tortuosidade, em pecado, com maldições, uma série de coisas, gente. Quem é que nos endireita? É o Senhor, é a graça de Deus, é o Espírito Santo, homens e mulheres sábios, pais, né? Segundo o coração de Deus, que buscam ajuda, buscam orientações de profissionais da área psicológica, às vezes médica, e assim por diante, tá? É possível tirar pessoas dessa situação com muita graça, com muita sabedoria, com orientação no Senhor, é possível. Eu já vi coisas incríveis, eu já vi Deus fazer coisas incríveis. E Deus faz, gente, Deus faz, porque a questão da sexualidade, à luz da palavra, dentro da perspectiva cristã, não é uma coisa que você já nasce com, mas é uma coisa construída. São decisões que a gente toma ao longo da vida. Eu posso decidir ser um promíscuo, um imoral, um adúltero. Entenderam? Ou eu posso decidir ser uma pessoa correta, honesta, santa, consagrada, heterossexual, monogâmico com a minha esposa. É decisão. Questão de sexualidade não é inata, gente. Ela é formada, ela é construída ao longo de uma história, de uma trajetória, tá? Então, com sabedoria, com graça, com a ajuda de pessoas mais experientes, com pais e mães sábios e sábias, é possível tirar os nossos filhos, porque desse tipo de situação, tá bom? É possível. Já vi muito isso acontecer. E toda criança e adolescente passa por crises de identidade.
Toda, gente. Se você fizer uma enquete, todo ser humano, principalmente na fase da transição da puberdade, ali dos 12 aos 15 anos, passa por pelo menos uma crise de identidade. Passa. E é nessa hora que a gente precisa atuar com muita sabedoria, muita graça, muita ajuda, muito apoio no Senhor, na sabedoria do Senhor. Amém? Amém, gente? E cada vez vai ser mais comum dentro do contexto da igreja, porque os nossos filhos estão sendo bombardeados com esse tipo de situação, ideologia, contaminação, assédio. As coisas que mais acontecem, gente, assédio. Não precisa ir longe, na nossa cidade. Eu acredito, dentro da minha observação pastoral, que existe mais lesbianismo aqui do que homossexualismo nessa cidade. Sim ou não, gente? Meu Deus, você pode observar. Entenderam? Existe. Olha lá. Aí você precisa explicar. Gente, a questão da sexualidade, quem tem que ensinar é os pais. Lá pelos 8, 9 aninhos, quando eles despertarem para isso, e cada vez eles vão despertar mais cedo, nós como pais temos que instruir os nossos filhos. Se nós não fizermos isso, quem vai ensinar é lá fora, é o mundo. E o mundo vai ensinar de forma errada. Sim ou não? Eu lembro que chegou numa fase do Miguel, menorzinho meu, chegou uma vez chorando em casa e falou: pai, os meninos estão tudo rindo da minha cara, porque eu sou o único da minha sala que não assisto pornografia. Eu falei para eles que eu não gosto dessas coisas, isso é sujo, Deus não se agrada. E eles começaram a rir da minha cara. Papai, o que eu falo para eles? Eles estão rindo da minha cara, chegou chorando. Aí eu falei: filho, você tem que falar para eles o seguinte: você não gosta de pornografia, mas você gosta e gostará de uma mulher que Deus vai te dar. Um dia você vai casar, você vai formar uma família, você vai ter intimidade com uma pessoa de Deus para a sua vida. Pornografia é errado, mas ter uma mulher é algo maravilhoso que Deus ainda vai te dar. Não é tempo ainda. É porque os meninos estão dizendo que eu não gosto de mulher. Eu falei: não, você tem que falar para eles que você gosta de mulher. Só que vai chegar o tempo em que você vai despertar para uma mulher. Então fale para eles que você gosta de mulher. Só que vai chegar um momento correto onde você vai namorar alguém. Ah, tá, então tá bom. Quem é que trouxe essa instrução? Eu. Entenderam? Então vai chegar um momento que você vai ter que instruir. Não adianta omitir, fazer como muitos pais lá atrás, né? Esconderam, não falaram e tal. Aí os filhos acabaram aprendendo de forma errada no mundo lá fora. Então cabe a nós como pais, num determinado momento onde isso surgir, a gente falar dentro da linguagem própria da idade deles, da melhor maneira possível, essas questões da sexualidade correta dentro da palavra. Amém? Amém, gente? Todo mundo está entendendo? Porque se nós não ensinarmos, o mundo lá fora vai ensinar errado. Fala. Não, só fala isso. Bem alto, que eu não estou ouvindo. Não é função do avô, tá? É dos pais. Sim. Sim. Sim, exatamente. Estão recebendo contaminação. Isso. E hoje o que mais tem é isso. Sim. E aí cabe a nós como pais, avós, ensinar e orientar os nossos filhos. Isso.
Sim. 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 Isso. Amém. Isso. Isso. Amém. É isso aí. Temos que ter esse cuidado. Vamos lá. 6, gente. Tecnologia e isolamento digital. 2 problemas. Não que a tecnologia em si seja um problema, mas a tecnologia em excesso pode se tornar um problema. Qual é a babá dos nossos filhos hoje em dia? Muitos filhos. É o tablet, é o celular. Sim ou não, gente? Ou então as crianças se isolam do mundo dentro dos quartos com videogames, jogos online e esquecem do mundo lá fora. Gente, está errado. Não é que os nossos filhos não possam jogar. Os meus filhos jogam joguinho online, não tem problema nenhum. Mas tem que ter limites. Eles não podem se isolar do mundo, preferir o quarto, os jogos, os videogames, do que o mundo social, interagir com os amigos e jogar bola. Aí já é problema. Então, nós vemos hoje uma substituição do real pelo virtual. Sim ou não, gente? Redes sociais e entretenimento digital acabam fragmentando a comunicação familiar. Às vezes você vê famílias inteiras, cada um com cara no seu celular, e não se comunicando, não conversando, não tendo esses afetos trocados. Por quê? Porque cada um está no seu mundinho virtual. Nada contra, gente. Você pode olhar o teu celular na sua casa, né? Nós não estamos pegando desequilíbrio aqui, extremos, vocês estão entendendo, né? Dentro de um equilíbrio não tem problema nenhum a tecnologia e o mundo virtual. O problema é o exagero, o desequilíbrio. Fala comigo, aonde há desequilíbrio, há dor e sofrimento desnecessário. Repita comigo de novo, fala, onde há desequilíbrio, há dor e sofrimento desnecessário. Então tudo com moderação, com equilíbrio. Fala, Padre. Pega ali o... Ligou? Vai lá, pergunta. Há um tempo atrás eu escutei bem alto. Há um tempo atrás só tenho um ouvido. Eu escutei na internet que falava sobre o metaverso, né? Isso. É um mundo virtual onde muitas pessoas estavam acessando, né? Isso. E dentro desse mundo virtual eles começaram o comércio virtual. Sim. Vendiam terrenos, compravam bolsas com preço caríssimo, colocavam ali seu avatar, sim, se relacionavam ali com pessoas, sim, nesse mundo virtual, né? Eu vi hoje namoro, metaverso, com inteligência artificial, mulheres se envolvendo com homens virtuais, projetando seus anseios, seus desejos no mundo virtual e aí achando, claro, os homens perfeitos, que eram os anseios das almas daquelas mulheres. Mas, gente, o mundo virtual é uma coisa, o mundo real é outra. Quando você perde o senso, a sensibilidade com o mundo real, acontece algo que os filósofos chamam de alienação. Fala comigo, alienação. Alienação é quando você perde o contato, a percepção, a sensibilidade com a realidade. Você fica fora de si. Você fica no mundo de fantasia e Deus não quer isso para você. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, substituição do real pelo virtual, já falei. Exemplo, né? Jantares em silêncio, cada membro usando seu celular, ou a superexposição da intimidade em plataformas online. Eu tenho sempre falado isso, gente. Cuidado com a exposição em excesso. Querer mostrar um mundo ou uma vida que você não tem, colocando coisas íntimas nas redes sociais. Não faça isso, gente. Quantas pessoas passaram por situações vergonhosas porque colocaram nos seus celulares, no seu notebook, colocaram na internet coisas íntimas e caiu na boca do povo, caiu para todo lado. Ou então pessoas mal intencionadas pegaram vídeos íntimos, que às vezes, né, 2 namorados estavam trocando entre si, um casal trocando marido e mulher entre si,
levaram na loja de celular, na loja de informática, o cara ali viu, postou na internet, quando viu, a cidade toda viu. Nós temos N casos assim na nossa cidade. Vergonhas coletivas, porque é intimidade, que deveria ser guardado para 4 paredes, ou dentro do lar, dentro da família, nas relações ali humanas, acaba caindo na boca do povo. Toma cuidado, gente. Você não precisa ficar expondo a tua felicidade para ninguém. A felicidade tem que ficar ali dentro do conceito da família. Às vezes até em grupo da família é perigoso, gente. Que toda família tem um ou outro invejoso lá dentro. Sim ou não, gente? Sim. Então toma cuidado, vivencia aquele momento com a família. Não precisa expor na rede social. Não se exponha, gente. Toma cuidado. As mulheres cristãs, os homens cristãos, nós precisamos sempre observar essas questões e tomar cuidado. Ter uma vida casta, honrosa, né, honesta, como foi falado aqui. Tomar cuidado. Teu corpo é para a glória de Deus, não é para ficar se expondo. Teu corpo é para o teu cônjuge, ou para guardar uma pessoa que Deus tem para você. Não é para ficar expondo para os outros, não é para ficar... Rede social não é para ser um cardápio de corpos. Para com isso. Isso está dentro do conceito de prostituição, de imoralidade, de impureza sexual. Deus não quer isso na nossa vida. Amém? Seja homem, seja mulher, tome cuidado, não se exponha. Os bandidos estão vendo também. Os bandidos estão vendo também. Toma cuidado, tá bom? Então, continuando aqui, Estado intervencionista, ideologias políticas, né? Nós temos muito isso, infelizmente, o Estado se metendo na família, se metendo na intimidade familiar, invasão da autonomia familiar, governos ou movimentos ideológicos que buscam reeducar as crianças à margem dos valores dos pais, infectando, contaminando a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Estado intervencionista, principalmente, hoje nós estamos vendo muito isso, gente, muito. O Estado se metendo aonde não devia. Infelizmente, não vou falar nome de partido, não vou falar nome de candidato, de nada disso, gente. Estou falando de ideologia. Então toma cuidado, a família é sagrada, a família, ela não pode ser, não pode ter invasão da autonomia familiar, como está escrito aqui. Os valores da família precisam ser formados pelos pais, pelos avós, na vida dos filhos e assim por diante. O Estado não pode se meter em questões familiares. Amém, gente? Amém? Fala comigo. A família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Exemplo, né? Aqui disso aí que nós estamos falando. Políticas educacionais que introduzem conteúdos controversos, né? Como sexualidade explícita, sem consentimento familiar, ensinando os nossos filhos coisas indevidas, coisas imorais, aquelas outras ideologias que nós já mencionamos. Tome cuidado, fique atento quais são as influências que estão vindo sobre os teus filhos. E de preferência, irmãos, coloque os seus filhos em escolas cristãs. Seja católica, seja evangélica, protestante, seja adventista. Essas ideologias geralmente não estão nesses lugares. É claro que lá também vai ter problema, porque lá dentro tem pecadorzinhos, pecadorizões e assim por diante. Isso não é vamos dizer assim, uma garantia de que não vai haver influência. Sempre vai ter influência. Onde tem ser humano, onde tem pecadores, vai ter influências negativas. Sim ou não? Mas vai ter um cuidado maior nesse tipo de ambiente. Bem maior, você pode ter certeza, o cuidado é bem maior. Eu me lembro que eu estudei em colégio adventista, na 7ª e 8º ano, não tinha o 9º na época, era 7ª e 8ª. Eu me lembro que eu tinha 3 aulas de religião, toda semana. E aquelas sementinhas, gente, ficaram no meu coração. Me lembro daquela professora maravilhosa, até hoje, a professora Vera marcou o meu coração, gente.
porque era uma escola por princípios, era uma escola cristã, era uma escola que ensinava os princípios cristãos. É claro que lá no meio dos alunos, eu me lembro, teve uma outra confusãozinha, uma situação outra ali. Tudo bem, Raquelzinha? Preciosa, Deus abençoe. Teve ali situações entre os alunos, confusão, bombinha que explodiu, o fulano que mexeu com a fulana, sempre tem, infelizmente tem. Mas os índices são bem menores dessas ideologias que nós estamos falando aqui, tá bom? E vamos parar por aqui para fazer um lanchinho. Ali tem um cafezinho, tá, gente? Uma bolachinha. E aí depois nós continuamos e, com a graça de Deus, fechamos aqui, tá bom? 10 minutinhos para você tomar um cafezinho, tomar uma água e a gente dá continuidade, tá bom?